E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Hidalberto e vamos ver o que nós temos nessa aula de matemática. O objetivo dessa aula é compreender o significado de porcentagem e calcular porcentagens a partir da noção de frações. Então, nós temos bastante coisa para fazer hoje. Agora, me diz uma coisa. Você sabe o que é porcentagem? O que você já sabe? O que você lembra? Você já viu em algum lugar aquele símbolo ali, da tela? O que ele representa? Vamos descobrir. Certamente, você já dividiu uma quantidade em partes iguais. A gente faz isso o tempo todo, né? Dividir uma quantidade qualquer em partes iguais, né? É importante você saber que cada uma dessas partes é uma fração dessa quantidade, né? A gente precisa lembrar disso. O que é uma fração? Fração ela está envolvida com a divisão. E quando eu divido alguma coisa em partes iguais, essas partezinhas são frações do todo. Seja ele uma figura, seja ele uma quantidade. Certo? Então, olha só, o exemplo que eu deixei ali para você. Ao dividir 9 em 3 partes, teremos 3 em cada parte, de modo que 3 é 1/3 de 9. Então, quanto que é 1/3 de 9? 3. Tá? Então, eu preciso pensar dessa forma. Beleza? Agora, veja o seguinte. A porcentagem também é uma fração de uma quantidade. Só que é uma fração bem específica. A palavra porcento lembra o quê? Por 100. O 100, o número 100, certo? Aqui eu tenho algumas representações, olha só. Eu tenho aqui 100 quadradinhos e eu tenho 50 pintados de verde. Ou seja, eu vou ter 50 em 100 ou 50%. E 50% é justamente o quê? Metade da figura, certo? Então está relacionado com fração? Tá, bastante. É isso que nós vamos ver aos pouquinhos. Então veja bem, a porcentagem ela é útil para expressar quantidades em função do total. Então quando eu quero relacionar uma quantidade ao total, sendo ele um total conhecido ou não, eu posso associar a frações ou aliás, frações de denominador 100 ou porcentagens. Tá bom? E nós vamos ver como isso funciona. Então, aquele símbolo ali, a bolinha, a barra e a bolinha, representa o quê? Representa o denominador 100 em uma fração. Então, se eu tenho lá 20 sobre 100, é a mesma coisa que 20, símbolo de porcentagem. Tá bom? Então, olha lá. Aqui o inteiro foi dividido em 100 partes iguais e dessas partes usamos 20. Isso é o quê? 20% de 100. Tá bom? Entendeu isso aqui? Agora vamos ver o que vem pela frente. Tenho outros exemplos. O 2 sobre 100 é 2 centésimos. Se eu escrever como porcentagem, vai ficar como? Vai ficar 2%. O 41 sobre 100 vai virar o quê? 41%. E o 129 sobre 100? 129%. Aqui eu chamo atenção porque 129 sobre 100 é mais do que o inteiro. Então, 129% é mais do que o total. É uma quantidade maior do que o total. Tá bom? Agora eu tenho um exercício para você. O que eu quero que você faça? Escreva as frações abaixo na forma de porcentagem. Letra A, 33 sobre 100. Letra B, 25 sobre 100. Eu sei que você já sabe a resposta. E eu já volto para ver se você acertou.
Vamos lá, pessoal. Agora nós vamos fazer a correção do exercício. Confere lá comigo. Eu tenho 33 sobre 100. O denominador 100, ele pode ser substituído pelo símbolo de porcentagem. Então vai ficar o quê? 33%. E o 25 sobre 100? O 100 pode ser substituído pelo símbolo de porcentagem. Então vai ficar 25%. Vamos conferir? Então tá aí, 33% e 25%. Você acertou? Conseguiu? Então vamos em frente. Muito bem. Agora, vamos analisar a seguinte situação. Em uma pesquisa na cidade da matemática, foram entrevistados 20 mil habitantes. De acordo com a pesquisa, 86% das pessoas dessa cidade não sabem ler e 14% sabem ler. Que número representa o total, ou seja, 100%? Bom, veja comigo. Se eu tenho 20 mil entrevistados, é a quantidade total de entrevistados, e eu quero saber 100%, que representa tudo, então 100% é os 20 mil. Confere? Vamos ver. Então, olha lá. Os 20 mil habitantes representam o total, ou seja, 100%. Então, sempre que a gente estiver falando de 100%, a gente está fazendo referência ao total. Quantidade total é 100%. Beleza? Então, dá uma olhadinha aqui. Eu fiz um gráfico para representar as informações do problema. Né? Claro que a gente fez aí o gráfico usando um programa de computador. Então, a gente não fez ali o desenho na mão. Certo? Mas aqui eu tenho aqui, essa porção maior, 86%, não sabe ler. E 14% sabem ler. Tudo isso aqui dá quanto? 100%. Tá? Repare que não existe um cidadão que sabe ler e não sabe ler ao mesmo tempo. Então, a porcentagem de pessoas que sabem ler e a porcentagem de pessoas que não sabem ler, quando eu somo as duas, tem que dar 100%. Quando que isso acontece? Quando um grupo não se mistura com o outro. Não tem uma pessoa que saiba ler e que não saiba ler ao mesmo tempo. Por isso é que a quantidade das porcentagens soma 100. Ok? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos dividir essa população em 100 partes iguais. Para eu saber aí a porcentagem certinho. Se eu pegar 14 partes, eu tenho quem sabe ler. Se eu pegar 86 partes, eu sei quem não sabe ler. Vamos conferir? Dá uma olhada comigo. Então, olha lá. O que eu tenho que fazer? Eu vou dividir o 100%, ou seja, o total, em 100 partes. Então, cada parte vai ser 1 em 100, ou 1%. Certo? Aí eu vou pegar 14%, ou seja, eu vou pegar 14 partes de 1%. Para que isso aconteça, o que eu tenho que fazer? Do 100 para chegar no 1, eu vou dividir em 100 partes. Do 1 para chegar no 14, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar em 14, vou multiplicar por 14. Então, dá uma olhada. Ó, então eu dividi por 100 para chegar no 1%. E eu multipliquei por 14 para chegar na quantidade que eu quero. Então, confere lá comigo. Olha lá. 20 mil dividido por 100 é 200. 200 vezes 14, 2.800. Então, 2.800 pessoas sabem ler nessa cidade. Como é que eu fiz? Dividi por 100 e multipliquei pelo valor da porcentagem. Agora, vamos ver o que vem pela frente. É a sua vez. O que você vai fazer para mim? Você vai descobrir quantas pessoas não sabem ler. Repetindo esse processo aqui que a gente fez. Eu até já deixei ele adiantado para você. Vou dividir em 100 partes e vou multiplicar pelo total da porcentagem, que é 86. Pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta.
Então agora a gente vai fazer a correção. Existem várias formas de você chegar no resultado, certo? Mas nós vamos fazer esse esquema para que você entenda direitinho como é que ele funciona, porque ele é uma forma bem interessante de você resolver problemas de porcentagem. Confere lá comigo. Então, olha só. Eu vou dividir em 100 partes e multiplicar por 86. Vou dividir o 20 mil em 100 partes e vou multiplicar por 86. Confere lá, então. Olha só. 20 mil dividido por 100 é 200. Agora eu vou fazer 200 vezes 86, que dá 17.200. Tranquilo? Então, resposta. 17.200 habitantes não sabem ler. Agora, tem um outro jeito da gente pensar. Confere lá comigo. Como 86% é 86 sobre 100, podemos fazer 86% de 20 mil é igual a quanto? 86 sobre 100 vezes 20 mil, que é multiplicação de frações. Quando eu uso esse D, eu estou me referindo a uma multiplicação. Então, eu vou fazer o quê? 86 vezes 100, 86 sobre 100 vezes 20 mil. Então, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. 20 mil dividido por 100 é igual a 200. E 200 vezes 86, 17.200. Tudo bem? Esse é o segundo jeito. É claro que tem um jeito mais simples ainda. O que você poderia verificar? Poderia verificar o seguinte. A gente já sabe que 14% de 20 mil é 2.800, porque a gente fez isso antes. Então, olha só. Como 14% para 100% falta 86, o que eu faço? Os 86% é o quanto sobra de 20 mil menos 2.800, que dá quanto? 17.200. Quando que eu posso fazer isso? Preste atenção. Eu só posso fazer isso quando eu tenho quantidades que não se misturam. O que são quantidades que não se misturam? Nós já conversamos. Ou a pessoa sabe ler, ou a pessoa não sabe ler. Não existe uma pessoa que faça as duas coisas ao mesmo tempo. Então, se eu tirar a quantidade de pessoas que sabem ler, do total, vai sobrar o quê? A quantidade de pessoas que não sabem ler. Então, essa é uma outra saída, quando eu já resolvi o primeiro caso. Tá bom? Agora, é a sua vez. Exercício 2. Calcule 20% de 1.500. Tá? Se você tiver um tempinho, pensa em duas maneiras de resolver essa conta. E a gente já volta com a resposta.
Muito bem, vamos fazer a correção desse exercício. Eu quero 20% de 1.500. Como é que vai ficar? Eu vou ter que fazer o esquema, olha só. Aqui eu fiz um pouquinho diferente. Eu não dividi por 100. Por que eu não dividi por 100? Podia. Eu dividia por 100 e multiplicava por 20. Mas eu acabei fazendo diferente. O que eu optei por fazer? Eu só dividi por 10. Quando eu divido 100% por 10, eu tenho 10%. Aí é só fazer 10% vezes 2, que dá 20%. Então perceba que o esquema sempre é do mesmo jeito? Não. Eu posso sempre transformar em 1%, ou eu posso trazer num valor mais perto. Eu posso dividir por 10 e posso multiplicar pelo número que me interessa. Né? Ou posso fazer outras jogadas. Você vai exercitar o teu raciocínio para fazer de formas diferentes da minha e chegar no mesmo resultado. Tá bom? Eu poderia também fazer o seguinte, né? 100% para 20%, eu poderia dividir o 100 por 5. Se eu dividisse 100% por 5, eu teria o 20% direto. Então é uma saída mais rápida ainda. Então olha lá. 100% dividido por 10 dá 10%. 10% vezes 2, 20%. Confere lá comigo. Então, ó, 100% vai virar 1.500, que é o total. 1.500 dividido por 10 é 150, tira um zero, né? E 150 vezes 2 é 300. Portanto, 20% de 1.500 é 300. Tá lá. Continuando. Agora nós vamos fazer uma atividade prática. Para você fazer essa atividade prática, você vai precisar de uma calculadora. Se você não tiver essa calculadora aí na sua mão, depois você tenta fazer. Mas concentra aqui no procedimento. Olha só. Claro que aqui eu estou falando de uma calculadora simples. Eu não estou falando da calculadora do celular. Porque a calculadora do celular, ela trabalha um pouquinho diferente. Ela trabalha mais fácil. Agora, essas calculadoras mais simples, elas fazem a porcentagem de um jeito um pouco diferente. Então, olha só o que eu tenho que fazer. Eu quero calcular 20% de 15. Então, confere. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou digitar na calculadora o 20, a teclinha de vezes, que é o xizinho, o 15 da porcentagem e o sinal de porcento. Só que se você ver lá no enunciado, né, 20% de 15. Certo? Então, 20 vezes 15 e o sinal de porcentagem. Tá, professor, mas não é 20%? Por que você colocou o porcento depois? Lembra que eu estou falando de uma multiplicação. E na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Tá? Mas para a gente fazer bem certinho, o que a gente deveria fazer? Digitar o 15 primeiro, digitar o sinal de vezes, digitar o 20 do porcento e apertar o botão de porcentagem. Quando eu aperto o botão de porcentagem, pode ser que o resultado já apareça. E quanto que é o teu resultado? 3. O resultado que aparece no visor. Então faça o teste em casa. Se eu quiser calcular a porcentagem, usando calculadora, eu faço o quê? Uma calculadora simples. Pega o número que você quer calcular a porcentagem, vezes a porcentagem e aperta o botão de porcentagem. Aí já aparece o resultado. Se você apertar o botão de porcentagem antes, ele vai dar erro na calculadora. Então, tem que fazer nessa ordem. O número vezes a porcentagem e o botão de porcentagem. Beleza? Então tá aí. O que nós vimos nessa aula? Que a porcentagem é a fração de uma quantidade, com denominador 100. Tá? Outra coisa que a gente viu, maneiras diferentes de se calcular a porcentagem. Posso fazer o esqueminha, posso usar a fração de valor, posso usar a calculadora, tenho várias possibilidades. Te convido a refazer os exercícios, a conferir as suas anotações se você não esqueceu de nada. Faça o experimento da calculadora, certo? Para ver se você entendeu como é que funciona. Compare a diferença que existe na sua calculadora do celular, se você tem um celular aí, ou tem um celular aí de alguém da sua família, se for o caso, tá bom? Pense um pouquinho, estude bastante porcentagem, porque porcentagem é bastante importante. Deixe o seu caderno em ordem, porque você precisa de um material bem completinho para estudar. E a gente se encontra numa próxima aula. Até lá!